Bem, meus queridos, no PowerPoint aula de hoje nós vamos falar sobre a metafísica na modernidade e atualidade. Esse tema vai nos consumir algumas aulas, então vamos tentar dar início a ele com uma certa leveza. E aqui, meus queridos, eu faço uma brincadeira com vocês, apresentando essa gravura de Adão e Eva no paraíso e comendo o fruto do conhecimento, para falar sobre essa frase, despertar de um sonho dogmático, principalmente sobre a percepção na metafísica na modernidade. O que isso quer dizer? O que eu estou querendo dizer com essa gravura e usando essa frase em destaque? É para mostrar que nós saímos de um período medieval que instaurava um pensamento cristão muito forte, em que as respostas das coisas eram atribuído e, e favorecia o pensamento religioso e divino. Dessa forma, com os passar dos séculos, e aí eu estou falando do século 17, 18, pensadores e filósofos vão questionar o que era possível conhecer e como era possível conhecer, trazendo um cunho mais racional. E muitas vezes essa percepção dos séculos anteriores, da época medieval, era um pouco maquiado e sombreado pelas óticas religiosas. A verdade, enquanto fundo de conhecimento, ainda tinham representações religiosas, o que fazia a verdade sobre o conhecimento ficar ainda preso sobre faces teológicas que não incorporam a razão em sua totalidade. E aqui eu vou falar sobre algumas reflexões de Kant, já partindo do pressuposto que ele vai debater sobre o pensamento anterior, aquele pensamento enraizado na época medieval, que via as coisas como algo pronto, como algo construído por Deus, como algo dotado de alma, algo que já estava dotado de sentido em si. Ele vai discutir essa percepção e vai falar que as coisas são como o homem observa ela ou como ele apropria dela. E aí é importante entender como o tempo e o espaço são importantes para essa visão do homem, de conhecer essa realidade. Nesse sentido, nós não temos mais um sujeito que é transcendental. Esse sujeito, ele vai se dar diante das relações dele. Ele não vai ser um sujeito que é construído em função em uma imagem de alguém. Ele é a forma e a percepção das suas relações. Então, sendo assim, as formas puras da sensibilidade do entendimento, eles vão ser dados de uma forma da compreensão do homem e do seu meio. Tentando dar um exemplo para isso, se a gente pensar na figura de um homem ou de um gato, a construção da imagem não vai ser algo que vai responder a todos os homens ou todos os gatos. Então depende dessa apropriação desse sentido de cada um. Isso vai validar essa relação desse fenômeno, dessa compreensão e desse sentido que podemos perceber, mais uma vez diante de um espaço e de um tempo. Aqui podemos observar uma estrutura que Kant adota para o que ele vai chamar de formas puras do entendimento. E o que seriam essas formas puras? Seriam aquelas formas que elas vão estar associadas a esses 4 pontos e eles vão representar o tempo e o espaço. Vamos pensar aqui, se nós formos observar uma sociedade, vamos pensar na cidade de Juiz de Fora, a gente vai estar analisando ou estudando o quê? Um indivíduo, um sujeito da cidade de Juiz de Fora, a gente vai estar estudando um bairro ou a gente vai estar estudando
a cidade como um todo. E perceber isso dentro desse tópico, que seria a quantidade, é essencial para fundamentar a forma dada à observação. A gente está estudando essa cidade, voltando a esse exemplo, como o quê? Quem é essa cidade? Qual o objetivo dela? Qual é a relação que nós queremos saber? Qual que é a causa desse estudo? Se a gente pensar sobre a pandemia que está acontecendo, sobre o Covid-19, então nós estamos estudando o quê? As formas plurais da sociedade ou os bairros em relação à sua contaminação. E isso depende de um espaço e de um tempo específico. Então a quantidade, qualidade, relação e modalidade, ela vai ajudar a estruturar a essência ou a forma de observar e de analisar um objeto específico. E aqui nós temos um texto que pode ser encontrado na página 25 do nosso livro 3 de filosofia. O que esse texto, na verdade, o que esse parágrafo quer apresentar, o que podemos tirar desse parágrafo, é que como o homem observa aquilo que está na sua volta. Muitas vezes a observação dele pode ser algo com pouca clareza. Quando ele faz a discussão sobre essa névoa e esse sentido que tem a névoa, o homem consegue perceber a névoa. E mais ou menos você ainda continua tendo a relação da sua visão. Só que essa névoa ela vai trazer um novo sentido para a sua visão. E aqui tentando ressaltar essa relação do espaço e do tempo. No final, quando ele quer ter um espaço e mostrar que aquele espaço é seu para evitar conflitos com pessoas hostis ou pessoas que também querem aquele espaço, como que ele vai comprovar isso? Ele vai ter que mostrar que aquela terra é dele. E através de argumentos para sustentar isso. Então o homem ele vai se valer diante da sua percepção, diante de um tempo e de um espaço. E ele vai ser moldado diante da sua forma de entender, interpretar e ressignificar esse mundo. Então é isso, meus queridos. Como eu disse no início, nós vamos devagarzinho. Qualquer dúvida me procure no Google Sala de Aula e nos encontraremos o mais breve possível. Mais breve significa assim que essa pandemia acabar.